Bom, gente, bom dia mais uma vez, tá? A gente esperou uns 15 minutinhos, ver se entrava mais alguém, mas eu acredito que eles vão entrar daqui a pouco, tá? Pessoal, antes da gente começar lá propriamente dito, eu queria falar com vocês a respeito das visitas que eu quero marcar com vocês, né? Eu já tinha comentado anteriormente sobre o nosso horário de aula, né? Nós temos os 3 primeiros horários de teoria. A partir de agora é aquele horário de 7h30 até 10 horas e temos aquele último horário de prática que ele é acumulado para a gente fazer as nossas visitas. Eu entrei em contato com o pessoal da Serpa, né, a Serpasa, para a gente fazer a nossa visita técnica lá. E eles falaram, deram um norte para mim, né, de quando mais ou menos a gente poderia ir e sobre a divisão de alguns grupos, né, já que o quantitativo era muito grande. Eu vou logo antecipar com vocês que estão aqui o seguinte: vocês que são a Janaína, o Jean, a Tainara, mais um Galaxy que eu não sei quem é, vocês por acaso, além de ter disponibilidade pela manhã, alguém aqui tem disponibilidade pela tarde também para fazer visita técnica? Sim ou não? Eu tenho disponibilidade pela tarde, professor. Tem, tá bom. Eu só tenho pela manhã. Tá. Tainara tá me ouvindo? Não sei se a Tainara me ouve, mas é porque provavelmente talvez a gente divide uma terça-feira pela manhã e pela tarde. Mas como nós temos poucos alunos aqui hoje, a gente pode falar desse processo um pouco depois. A outra possibilidade, eu já liguei para lá, mas eu não consegui contato com o rapaz, é com aquela empresa, né, fabricante de cerveja que fica lá perto da entrada de Mosqueiro, que antigamente era Skin Cariol, mudou, virou Heineken, várias empresas já passaram por ali. Só que o negócio é o seguinte, lá eu queria ver a possibilidade de talvez conseguir um micro-ônibus, né? Já que a distância ela é bem maior para poder levar e buscar. Mas não se preocupe, que eu vou procurar ver melhor essa situação para a gente fazer uma coisa bem organizada, tá? E aí assim que eu tiver um retorno, tudo mais. Outra coisa, eu tinha falado com a Rafaela, que ela é representante de turma de vocês, ela tinha me dado essa proposta da gente começar nossas aulas um pouco mais cedo. Isso foi repassado a todos da turma, não foi? Sim, sim. Sim. Pois é, porque a gente acha estranho, né? Eu acho estranho porque são praticamente 8 horas da manhã e a gente tem um número bem reduzido, né, de alunos, mas isso não vai impedir a gente de dar continuidade ao nosso assunto, né, ao nosso tema de aula, tá? Gente, só lembrando que eu não sei se vocês já tentaram entrar pela plataforma, eu sempre estou terminando alguns minutos antes, né? Eu costumo terminar uns 20, 30 minutos antes para poder fazer o download da aula de vocês e botar tudo na plataforma. Eu espero que vocês estejam conseguindo acessar, né? Eu não sei se vocês estão tendo alguma dificuldade por lá, mas caso alguém tenha, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, ligação, seja como for, tá bom? Eu não sei se também vocês estão sabendo, mas eu ouvi falar, na verdade, eu ainda não sei muito bem como funciona, mas a professora Elisângela me falou que quando vocês entram na plataforma, ela tem um sistema basicamente de validação de frequência, né? Que parece que aparece assim, tantos por cento concluído. Então, da última vez me perguntaram a respeito de frequência e aparentemente, pelo que eu ouvi falar, ela existe e ela é feita pela plataforma, tá bom? Então, diga, Jean. Pois é, professor, só que aí a gente tem algumas pessoas no caso, ó. Teve um tempo que a minha frequência estava em 25. Certo. Aí depois mudou para 20. Aí teve uma moça, eu não lembro quem foi que falou, e falou assim: vocês têm que entrar de manhã. Aí a pessoa falou: eu entro de manhã e depois de tarde eu entro para estudar. Aí minha frequência tá 65. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí a gente ficou na dúvida se a gente tem que entrar de manhã e de tarde ou só de manhã. Jean, na verdade vocês precisam ver essa parte já mais Pelo que eu especificamente. percebi,
Pode falar, A Juliana. plataforma funciona assim, cada tópico que o professor posta tem um link da aula e tem as outras aulas gravadas. O que vai fazer a porcentagem aumentar é entrar nessas aulas gravadas para assistir depois. Por isso que a Entendi. porcentagem lá em cima vai aumentando. Que está movimentando a plataforma, não está assistindo só a aula. Entendi. E na verdade, gente, era bom, eu não sei como é que está sendo esse contato de vocês, mas seria bom vocês entrarem em contato com a professora Elisângela, né, para poder ver melhor isso, até mesmo com suporte, para ver se realmente é assim ou se está dando algum problema, né, na plataforma e está validando errado essa questão da frequência de vocês, entendeu? Mas eu acho que deve estar tudo certo. Às vezes algum probleminha por lá que o pessoal depois conserta e vai funcionando normalmente, tá bom? Nós somos 5, né, contando comigo. Eu vou espelhar daqui a pouco o início do nosso slide. E olhem só, na aula passada nós falamos um pouco sobre aquela característica, né, de conceitos de acidente ocupacional. Nós falamos um pouco sobre a questão dos riscos ambientais, né, que eu falava para você, gente, risco ambiental não tem a ver com o meio ambiente, né? O risco ambiental, ele tem aqueles 5 exemplos, né? Risco de acidente, químico, biológico, físico e ergonômico, que são os riscos presentes no ambiente de trabalho. Por dia de hoje, o que é importante a gente relembrar da aula passada? Primeira coisa, não esqueçam que de todos os acidentes ocupacionais, mais de 80% deles são causados por atos inseguros. Ou seja, o indivíduo ele assume a responsabilidade de causar um erro ou uma conduta errada que pode levar a um risco ocupacional. Outra pequena porcentagem está relacionado ao que nós chamamos de condições inseguras. E são nessas condições inseguras que nós encontramos os riscos ambientais, ergonômico, biológico, químico e assim por diante. Além dessa pequena porcentagem dos riscos ambientais, nós temos outra pequena, ou seja, uma menor porcentagem ainda, relacionado ao que nós chamamos de doenças ocupacionais ou doenças relacionadas ao trabalho. As doenças ocupacionais são todas as patologias que nós vamos adquirir dentro do ambiente do trabalho. Essas doenças elas podem ocorrer de uma forma mais demorada, assim como elas podem agir de uma maneira mais rápida no corpo do indivíduo. A partir desse ponto de vista que eu dei para vocês, nós precisamos refletir e entender que o acidente de trabalho, ele é uma ação mais rápida, tá? Porque habitualmente. E a doença de trabalho, ela costuma ser mais demorada. Porém, as duas têm significâncias iguais. Então, da mesma forma que a gente quer fazer de tudo para evitar que o indivíduo sofra um acidente de trabalho qualquer, nós também vamos querer fazer de tudo para evitar que esse indivíduo tenha uma doença ocupacional, tá? Hoje na área da saúde, que em especial a gente fala da enfermagem, quando a gente fala em doença ocupacional, muita gente ainda para e pensa, será que a doença ocupacional será um câncer? Será uma hipertensão, uma diabetes? Gente, sinceramente, pode ser. Mas hoje em dia, né, nos últimos 2, 3 anos, a doença ocupacional que mais vem atingindo indivíduos, não só aqui em Belém, mas no Pará como um todo, é o que nós chamamos de estresse ocupacional. E na área da enfermagem, o estresse ocupacional se faz presente de inúmeras formas. Então, por exemplo, você vai ter estresse ocupacional dentro de um hospital, você vai ter estresse ocupacional dentro de
uma clínica particular, você vai ter estresse ocupacional dentro de um laboratório que tem enfermagem, ou seja, em vários ambientes você vai encontrar essa perspectiva de estresse ocupacional. Essa é a principal doença, né? Aí vocês poderiam me perguntar assim, professor, o senhor falou aí a respeito, por exemplo, da diabetes, da hipertensão. E aí eu lhe pergunto, é possível um trabalhador desenvolver uma doença crônica como essa, como a hipertensão e a diabetes dentro do ambiente de trabalho? Pessoal, é assim, de forma bem complicada e complexa, seria possível isso acontecer. Só que dificilmente, na verdade, eu nunca vi, durante a minha vida de profissional da enfermagem, alguém conseguir comprovar na justiça que teve diabetes ou hipertensão devido ao exercício do trabalho. Mas por quê, professor? Porque essas doenças, elas são conhecidas como doenças multicausais. Então, nós vamos ter diversos fatores que, quando associados, podem levar ele a um processo de hipertensão. Como, por exemplo, excesso de alimentos ricos em gordura, problema genético, o próprio estresse. Então, como nós temos vários elementos relacionados, nós não vamos poder apontar o dedo para o trabalho dele e falar que simplesmente ele é o responsável total daquela condição presente, tá bom? Pessoal, eu vou espelhar agora aqui o slide e aí qualquer dúvida vocês podem falar, tá bom? Gente, está todo mundo conseguindo ver aqui o slide? Sim. Sim? Sim. Tá bom, obrigado. Então, olhem só. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou falar mais uma vez. Nós citamos na aula passada que o risco ambiental não significa dizer que é um risco do meio ambiente. E ele contém 5 exemplos. Tá. O risco ambiental, ele também é conhecido como o risco ocupacional. E aí, esse nome, ele já fica, né, bem mais passível da gente decorar. Então, o risco ocupacional, olhem só, ele é todo elemento que presente no ambiente de trabalho, ele pode levar a uma lesão física ou uma perturbação funcional, como a perda da capacidade para o trabalho. Perfeito. E aí, quando a gente pensa em lesão física, nós estamos pensando em agressão direta, não é mesmo? Se a gente olhar essa imagem que tem aí embaixo, eu pergunto para vocês, vocês conseguem identificar aí alguma possibilidade que esse trabalhador pode sofrer de lesão física? Sim ou não? Sim. O que é que tu acha, Giancarlo? O que é que pode acontecer com ele aí? Primeiro que ele não tá, pelo menos que eu tô vendo aqui, ele não tá tendo nenhum equipamento de segurança que impeça ele dele cair. Tipo, tem algumas pessoas que quando sobem postes, não vão trabalhar com altura, sempre tem um cinto de segurança atrelado a alguma coisa, para caso ele venha a escorregar, o cinto segurar ele lá em cima. Ele tá sem capacete, o que mais? É isso. Aparentemente, eu acho que o que ele está usando não é nem uma bota, é um sapato normal, né? E às vezes a gente pensa, né, no exagero, mas, gente, olhem só que coisa curiosa. Se a gente for perceber, essa estrutura que eles estão carregando parece uma cabeça de ventilador daquelas grandes, né? Vocês já viram? Tipo turbina, né? E ele está usando como ponto de equilíbrio, né, os pés, mas olha só, ele sentou em cima da vara. Ou seja, ele está exercendo pressão, por exemplo, sobre a genitália, né? Então, tu imagina só ele suportar uma estrutura como essa e simplesmente fazer uma angulação do corpo de maneira indevida. Isso agora pode não causar nada. Assim como em uma semana, um mês ou um ano, isso pode causar uma lesão muito grave na coluna. Dentro do ambiente do trabalho,
A lesão mais comum no tronco relacionada ao trabalho é a hérnia de disco. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre a hérnia de disco, né? E vamos imaginar o seguinte, que isso aqui é uma coluna vertebral. Nós temos os discos que ajudam a amortecer as vértebras e a pressão no corpo. Quando a gente senta errado ou a gente se posicionar de maneira mais uma curvatura qualquer, a gente sobrecarrega um lado desse disco. E aí o núcleo pulposo, né, ele acaba se extravasando, né? E isso causa dores, por exemplo, na coluna, que é a famosa hérnia de disco. Se a gente for observar essa situação da imagem, como o próprio Jean falou, o rapaz não tem nenhum, gente, ele não usa nenhum equipamento de proteção específica, né? Então ele pode cair dali, ele pode fraturar uma perna, ele pode bater o próprio testículo ali na imagem, né? Ele pode cair com essa peça sobre a cabeça. Agora, será que existe a possibilidade dele ter uma perturbação funcional aí? Uma perda de capacidade para o trabalho? Eu vou dar um exemplo para vocês. O ser humano adulto, ele consegue carregar em cada braço, cada mão, um valor aproximado de 39 quilos, tá? Significa dizer que você consegue, entre aspas, carregar em cada braço 2 galões de água de 20 litros. Eras, professor, mas isso é muito pesado. É muito pesado, mas a gente está falando de um peso de fácil levantamento, porque o garrafão é mais difícil de carregar pela estrutura física, né? Tá bom. A partir dos 35 anos, você vai tendo uma redução de aproximadamente, a partir de 45 anos, de 5 quilos aproximadamente a cada 5 anos. Ou seja, fez 45 anos, perdeu 5 quilos de força. 50, 55, 60 e aí vai adiante. Tá bom, professor, o que é que isso significa dizer? Significa dizer que uma empresa, quando contrata um trabalhador, que principalmente vai trabalhar com o levantamento de carga, transporte de carga, esses serviços, como na imagem, ele tem que ter a experiência de que se esse funcionário ele tem 55 anos, ele já perdeu a determinada capacidade para exercer a força física. Ah, professor, o senhor está dizendo que o cara é fraco? Não é, gente. Isso é uma questão biológica, tá? Não é porque o cara... Ah, porque o senhor está chamando ele de velho. Não, não tem nada a ver com isso. É porque com o passar dos anos, tanto os homens quanto as mulheres têm uma perda da força nos braços e em outras partes do corpo. Toda vez que você vai exigindo muito mais do corpo, a função daquela estrutura ela pode ficar alterada. Vou dar um exemplo para vocês. Daí da casa de vocês, a Tainara, a Jean, seja quem for, vocês podem fazer esse movimento aqui, olha, que nem de nadador, né? E eu pergunto para vocês, será que o braço de vocês fez muito treque nesse movimento? Fez, Jean, teu braço? Não. Não, porque tu é forte ainda, jovem, né? Mas olha, o que é que acontece? Muitas pessoas jovens, quando fazem isso, já tem um desgaste da articulação, né? Por quê? Pelo excesso de peso, muitas pessoas carregam mochilas só de um lado do corpo, algumas movimentam o braço em atividades repetitivas, e isso vai levar a uma perda da capacidade para o trabalho. Tá. Professor, me diga uma coisa. Para homens e mulheres, a perda de capacidade é igual? De maneira geral, gente, sim, é igual. O que vai determinar, por exemplo, qual tipo de perda e a intensidade dessa perda é o tipo de trabalho que cada um vai exigir, né? Por exemplo, o rapaz trabalha no supermercado carregando fardo de comida o dia inteiro. Lógico que esse indivíduo ele tem uma tendência a ter uma maior perda da capacidade de trabalho do que uma mulher que trabalha em um escritório
e que fica levantando e sentando toda hora, exigindo muito mais da coluna, tá bom? Essa característica que eu falei para vocês é importante, porque olhem só o que é que diz o resto do texto que nós temos aqui. O risco ocupacional leva em consideração a intensidade, a frequência, o tempo e a idade. Então, significa dizer que as características subjetivas dos indivíduos, né, como até mesmo a dimensão do corpo, a intensidade, o tempo, a idade, tudo isso vai interferir em um risco ocupacional ser mais grave ou menos grave, tá bom? Tá. E aí eu penso o seguinte, vamos imaginar que você está numa empresa que tem 50 funcionários agora. Perfeito, já é um número relativamente grande. E todos esses 50 funcionários, eles fazem a mesma atividade, né? Eles ajudam a carregar grão de soja, por exemplo. Perfeito. Aí você já deu EPI para todo mundo, você fez mapa de risco para todo mundo, para a empresa toda, você já fez tudo que era possível. Aí a gente para e pensa, será que é preciso eu avaliar esses trabalhadores de maneira individual, já que eles têm idades diferentes, portes físicos diferentes? Claro, né? E é por isso que a gente não pode imaginar que o trabalho de um enfermeiro do trabalho, ele é um trabalho estagnado. Na verdade, não, gente. É um trabalho muito dinâmico. O enfermeiro do trabalho, ele dificilmente para de estar investigando a individualidade de cada um e como funciona esse processo dentro da saúde ocupacional, tá bom? Quais são as consequências da exposição aos agentes agressivos, a esses riscos como um todo? O primeiro é o que a gente chama de enfermidade profissional, que são as doenças ocupacionais. Segundo, a fadiga. E, por último, o acidente de trabalho. Vamos dar um exemplo. Jean, você trabalha? Trabalha, né? Sim. Você trabalha com alguma coisa que exerce muita força ou não? Não, com computador. O computador, tá. E aí, eu não sei se as outras meninas trabalham, por exemplo, mas isso aí é um exemplo que a gente puxa um pouco mais para a parte masculina. Por quê? Porque, incrivelmente, gente, olhem que coisa curiosa. A fadiga, né, que é o cansaço, ele, às vezes, não está relacionado com a quantidade de trabalho que você faz. E, às vezes, ele está relacionado com a pressão mental que você sente em participar daquele ambiente de trabalho. Então, por exemplo, tem gente que assistir aula de manhã cedo leva de uma boa. Quando termina, vai fazer alguma coisa. Tem gente que, quando dá 9 horas, não aguenta mais. Precisa desligar porque está cansado demais. E esse tipo de fadiga é fadiga mental. E, curiosamente, hoje no Brasil, o homem, ele é o ser que sofre a fadiga mais rápido do que a mulher, né? Ou seja, né, a gente ainda vive numa sociedade muito preconceituosa, né, que vê a mulher muito mais fraca, mas na verdade, dentro do ambiente de trabalho, o homem é o que ainda mais sofre com a fadiga em relação à mulher, tá ok? E por último, a consequência que nós temos de exemplo, existem várias outras, nós temos o famoso acidente de trabalho propriamente dito, que são relacionados àqueles 5 exemplos, ergonômico, biológico, entre outros, tá? Gente, eu vou passar aqui, mas alguém tem alguma pergunta para fazer ou não? Não. Não, Tá, prof. tudo bem. Então, olhem só, vamos avaliar agora o conceito aqui de um autor, o de Inocêncio 2006, que ele diz o seguinte: riscos são condições, situações, procedimentos, condutas ou um evento adverso
que, se ocorrer, ele pode resultar em um efeito negativo para, o ator e ou organização, tá? Causando dano ao cliente, ao colaborador, ao ambiente e à própria organização. Então, quando nós formos exercer o nosso papel de enfermeiros do trabalho, o nosso olhar, muitas vezes, ele está fixado, ele está congelado no trabalhador, né? Então, tipo, vê se ele está de EPI, vê se tem mapa de risco, vê se ele se comporta corretamente no ambiente de trabalho, mas nós não podemos esquecer que um simples reflexo desse trabalhador pode tomar proporções a níveis absurdos, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte. Vocês devem lembrar aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, sobre aquele acidente do Césio, né, que ocorreu em Goiás. Foi o maior acidente radioativo da história do Brasil. E o que foi que aconteceu? Descartaram de maneira errada uma máquina de raio-x, e aí alguém abriu o compartimento que tinha o césio, que era o elemento radioativo. Quem fez aquilo assumiu um risco, mas mesmo ele assumindo o risco, ele não foi o único atingido por aquilo. Então, pessoas ao redor daquele espaço começaram a passar mal. As pessoas, os taxistas que levavam essas pessoas para a urgência, se adoeceram. Os profissionais da saúde que atenderam essas pessoas adoeceram. Ou seja, uma ação de um indivíduo errada gerou todos aqueles eventos catastróficos que ocorreram lá, né? Inclusive, as pessoas que entraram em contato e morreram foram enterradas em caixões de chumbo, né? Devido ao risco de contaminação do solo e de outras pessoas. Vamos continuar com o texto aqui. Os acidentes de trabalho, as intoxicações agudas, as doenças profissionais relacionadas ao trabalho são agravos à saúde diretamente causados ou provocados pelas condições e o ambiente de trabalho. Perfeito, já sabemos disso. Enquanto no acidente de trabalho a resposta ela é abrupta, ou seja, rápida e a curto prazo, na doença profissional ela é insidiosa, lenta, a médio e longo prazo, né? Então, nós sempre vamos ver o acidente de trabalho como uma ação muito rápida, né? E a doença profissional, não. E aí, gente, olhem só, vamos dar um exemplo aqui para vocês pensarem um pouco. Vamos imaginar um indivíduo que trabalhou 20 anos numa empresa carregando fardo de alimento. Tá bom, perfeito. E aí, depois de 20 anos, esse indivíduo ele começou a sentir dores na coluna, tá? E ele descobriu que isso estava associado sim à função do trabalho dele. Isso é uma doença profissional. A gente já sabe que isso teve a ver, tá bom? Agora eu te pergunto uma coisa. Se depois de 20 anos esse trabalhador ele se aposentou, tá? Se aposentou. E depois de 5 anos de aposentadoria, ele começou a sentir intensas dores na coluna. E ele foi investigar e descobriu que isso tinha a ver com o trabalho dele. Eu pergunto para vocês, esse trabalhador, ele ainda tem direito de procurar alguma coisa na justiça ou não? O que é que vocês acham? Tem, porque na aula anterior o senhor falou que não importa o tempo, pode ter acontecido 1, 2, 3 anos atrás, 5, mas ainda é caracterizado como um acidente de trabalho, né? Ou não? Mas aí não, eu estou perguntando para você, daqui a pouco eu respondo. Mas foi importante você falar isso, porque tem muita gente que pensa assim, mas professor, ele se aposentou, o que é que tem a ver agora? Não interessa, tá, gente? Só lembrando realmente o que o Jean falou. O rapaz pode se aposentar hoje
e daqui a 10 anos, se ele tiver uma lesão que ele consiga relacionar ao ambiente de trabalho, ele pode sim entrar na justiça e, por exemplo, pedir indenização, tá bom? É importante a gente falar sobre essa questão do acidente de trabalho aí, que está em negrito, e a resposta abrupta a curto prazo na doença profissional. Porque a gente pensa assim, professor, será que em alguma situação no ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que o indivíduo ele sofre um acidente de trabalho, ele pode sofrer também uma doença profissional? Por exemplo, um efeito pode gerar as duas coisas? A gente para e pensa, professor, eu não sei. Isso daí é meio complicado, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu ouvi essa história e eu não vivenciei, né? Só me falaram que era verdade. Olha o que aconteceu. Quando você tem um fio elétrico ou você está vendo uma tomada e você quer testar se está tendo carga elétrica, você tem uma chavezinha de fenda que você insere lá na tomada e ela tem acende e mostra se a voltagem qual é. Tá bom. Fio elétrico descascado é uma coisa muito perigosa, né? Em contato com a água, se tocar o corpo de todas as formas, tá bom. E olha só, um trabalhador que estava fazendo uma reforma, olha o que ele fez para testar o fio elétrico. Ele queria só fazer isso aqui, ó, encostar rápido o fio na mão para ver se dava choque, né? E aí ele pegou o fio e encostou na mão. O problema é que quando ele encostou na mão, o reflexo do choque fez a mão dele fechar sobre o fio. E ele ficou levando uma carga elétrica na mão. E o que foi que aconteceu? Quando tiraram ele de lá, ele sobreviveu. Mas ele teve uma lesão tão grave na estrutura da mão e do punho que ele fez uma cirurgia plástica para tentar ajustar a mão. Isso foi um acidente de trabalho. E com o tempo ele desenvolveu como se fosse uma lesão articular, né? Por quê? Porque esse choque sensibilizou a área e com o esforço físico do trabalho dele, ele foi desenvolvendo uma doença muito mais rápida. Então percebam que um acontecimento pode gerar no indivíduo tanto acidente de trabalho como uma doença ocupacional, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, é só fazer. Bom, olhem que interessante. A gente vai falar um pouco agora de um conceito chamado de higiene industrial. E a gente pensa, professor, higiene industrial? Por que industrial? Nós já vamos ver o porquê da gente falar sobre a higiene industrial, tá? Olhem só. Ela é a ciência que tem como objetivo antecipar, reconhecer, avaliar e controlar todos os fatores ou agentes do ambiente de trabalho que podem causar danos à saúde do trabalhador. Então, olha só, gente, a higiene industrial foi um termo criado dentro do ambiente realmente industrial, mas eles criaram um conceito, que é esse que a gente leu agora, com o objetivo de antecipar, reconhecer, avaliar e controlar, que hoje é utilizado por toda a área de saúde do trabalhador. Quando nós falamos em antecipar, reconhecer, avaliar e controlar, nós estamos falando de um passo a passo, né, para que o enfermeiro do trabalho possa agir corretamente dentro da sua estruturação de atenção à saúde do trabalhador. Nós vamos falar de cada um desses daqui a pouquinho, tá? Vou só continuar aqui com o slide. Bom, a higiene ocupacional, quando a gente pensa em higiene, nós estamos pensando em manter, né, saudável, organização. E a higiene ocupacional, ela nada mais vai ser do que
a organização do ambiente e, entre aspas, da educação do trabalhador, como um indivíduo responsável pelos seus atos, como um indivíduo que valoriza as práticas de proteção, entre outros, tá bom? Olhem só, é uma ciência voltada à prevenção de riscos à saúde oriundos do ambiente ou atividade profissional e de várias outras ciências para atingir seu objetivo. A exposição profissional a um dado agente pode levar ao aparecimento de uma doença que pode não ser considerada profissional e até mesmo não receber cuidados médicos. Então, pessoal, é interessante porque eu vou dar exemplos para vocês que são bem peculiares. Nós olhamos, às vezes, uma pessoa sentada no escritório e ela está lá sobre o computador e, às vezes, ela começa a ter uma dor articular, né? O pessoal pensa logo em LER, em DORT, né? Porque é um risco ergonômico. Tá bom. E aí, vamos imaginar que esse indivíduo, ele passa por uma pressão enorme, estupenda no ambiente de trabalho. Uma pressão que ninguém merece. E isso faz com que ele comece a ser inserido em um contexto de uso de álcool abusivo. E aí ele vira alcoólatra devido a essa pressão que ele tem no ambiente de trabalho. Aí eu te pergunto, o alcoolismo nessa situação, vocês acham que pode ser considerado uma doença ocupacional? Sim ou não? O que é que vocês acham? Fala, Giancarlo, tu que fala tudo. Olha, professor, eu acho que o risco, na questão de risco ocupacional, eu acho que tudo que esteja relacionado a qualquer coisa do ambiente de trabalho que prejudique a saúde, como temporariamente ou futuramente, dependente do tempo, eu acho que pode ser caracterizado como um risco ocupacional. Entendi. E na verdade, o Jean trouxe uma coisa interessante, mas eu só queria chamar a atenção de vocês que nós estamos dando um exemplo aí de um fator social, né? Nós não estamos falando de uma doença, assim, propriamente dita, que a gente ouve muito falar, de lesão, fratura, coisas do tipo. Nós estamos falando de um problema social e mental que sim, que foi gerado para esse ambiente de trabalho. Então, a higiene ocupacional, ela se preocupa com todo o núcleo, né, de formação do indivíduo, né? Seja a sua característica mental, a sua característica social, entre outras, tá bom? Só passar o slide aqui. Olhem só, quando vocês forem trabalhar numa empresa, que vocês assumirem um papel de enfermeiros do trabalho, claro, se vocês quiserem, vocês vão estar gerindo pessoas, né? O trabalho do profissional da enfermagem do trabalho também é considerado um trabalho de gestão de pessoas. O que é gerir pessoas? É você observar, orientar e trabalhar o cotidiano de pessoas quaisquer, independente de sexo, raça, idade, seja o que for, tá? Primeira coisa importante dentro da gestão de pessoas é o seguinte, vamos olhar agora da esquerda para a direita, é o processo de agregar pessoas. O que é isso, professor? O que significa agregar pessoas? O processo de agregar pessoas é quando você consegue chamar a atenção dos seus trabalhadores para os seus objetivos, que na verdade serão os objetivos da empresa. Então vamos imaginar que aqui na sala de aula uma coisa que acontece muito. Os alunos comumente sentam todos de maneira, né, aleatória na cadeira. Então é gente exigindo a coluna para frente, para trás, é gente que senta sobre a perna, são vários tipos. Quando o profissional chega e fala, pessoal, vamos tentar manter o máximo possível da sua posição normal na cadeira,
para que a gente possa evitar isso. 1 ali modifica seu hábito, 3 para ir para aquela fileira modifica o seu hábito, ou seja, você está agregando pessoas dentro do seu potencial objetivo. Tá. E o que é o processo de aplicar pessoas, né? Agregar é uma coisa, aplicar é outra. Agregar, você está pegando pessoas para o quê? Para a sua ideia. E quando você fala em aplicar pessoas, é quando esse indivíduo que você agregou, ele começa também a difundir aquela ideia que você deu para ele. Então ele já chega com um colega de trabalho e fala: fulano, pô, cara, senta direito, vamos tentar fazer tudo corretamente para ninguém aqui ter um problema de saúde. Ou seja, ele começa a também divulgar aquela informação entre os outros colegas de trabalho, tá? Terceiro item de gestão de pessoas: processos de recompensar pessoas, né? Então, olhem só, a recompensa, por muito tempo, assim como os resultados de produtividade, eles sempre foram muito debatidos, né? Tem gente que não acha correto isso, tem gente que acha que é bom sim ter recompensas, então sempre teve uma discussão muito grande sobre isso. Tá bom. E aí vamos imaginar um chefe chegando lá no ambiente de trabalho e falou assim: gente, vou fazer uma proposta para vocês. Se a partir de hoje, até o dia 6 de setembro, ninguém sofrer nenhum acidente ocupacional aqui na empresa, eu vou dar o feriado de 7 de setembro para todo mundo. Todo mundo vai tirar folga. Aí todo mundo, pô, cara, olha, vamos dar um jeito aqui. Aí o pessoal se organiza, né? Ah, tá ótimo. Aí, daqui a alguns meses, o patrão faz a mesma coisa. Aí vocês se perguntam, mas poxa, professor, o patrão vai ter que passar a vida inteira, né, oferecendo algo em troca do comportamento? Não. Ele vai fazer isso algumas vezes periódicas, até ele perceber que o seu trabalhador já adotou para si aquele comportamento. Então, quando ele já está enraizado com o novo comportamento, que é o comportamento saudável, ele dificilmente vai retornar àquela atitude errada. E aí, quando esse trabalhador ele cria essa consciência, nós chamamos de processo de desenvolver pessoas. Que aí agora, se ele desenvolveu o seu pensamento e consegue ter uma nova conduta no ambiente de trabalho. Aqui em negrito, né, a gente vê uma janelinha em amarelo, está escrito assim: processos de manter pessoas. Por quê? Porque às vezes você tem 50 trabalhadores muito bem treinados e um novo grupo profissional, às vezes de 5 trabalhadores, acaba interferindo negativamente em todos os outros. Então é por isso que quando o seu trabalhador ele aprender a fazer o certo, isso não significa que ele não precisa passar, por exemplo, por educação continuada, né? Ah, ele vai precisar continuar tendo orientação do ambiente de trabalho, passando por um processo educacional, capacitação? Claro, isso nunca vai deixar de existir. E para a gente fazer isso constantemente, nós sempre vamos monitorar o ambiente de trabalho, tá? Então, basicamente, ou seja, resumidamente, o que nós vamos fazer dentro do ambiente de trabalho, como enfermeiros do trabalho, são esses processos que nós temos aí como exemplo, tá bom? Gente, eu queria pedir licença para vocês 1 minuto. Vou pegar uma água para mim, tá? Que eu tô com muita dor de garganta, tá? Volto daqui a 2 minutinhos. Só... Deixa eu compartilhar. Bom, vou passar aqui o slide, tá? E aí, pessoal, a gente volta a pensar, eu sei que a gente já comentou isso nas nossas primeiras aulas, e a gente vem até falando um pouco sobre isso, né? Que aí, o que é que a gente tem que pensar? Falamos sobre aquele conceito novo, né, da OMS,
equilíbrio biológico, social e mental. E aí isso é interessante porque quando a gente passar para o próximo slide, a gente vai falar sobre esse conceito. Está aqui em cima, ó, bem-estar físico, mental e social. E nós vamos falar de um programa do Saúde do Trabalhador chamado de PCMSO, tá? Que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E é interessante e, ao mesmo tempo, contraditório, porque quando a gente pensa em PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, nós não podemos perder esse conceito aqui em cima, né? Bem-estar físico, mental e social. Tá bom. Só que olha que interessante, o PCMSO, ele criou, né, dentro da sua dinâmica, alguns exames obrigatórios para o trabalhador. São eles: o exame médico admissional, o exame periódico de retorno ao trabalho, exame periódico normal, mudança de função e o exame demissional. De praxe, a gente já tem que saber que todos, excepcionalmente todos esses exames, dificilmente vão conseguir abordar todas as características necessárias dentro desse conjunto de conceito de saúde do indivíduo. Vamos falar de cada um deles. Por exemplo, o primeiro é o exame médico admissional. Ele é um exame obrigatório para todos aqueles que vão exercer sua função, por exemplo, em regime CLT. Então, quando você vai numa empresa e você vai para uma vaga de técnico em administração, de agente administrativo, de enfermeiro, seja qual for a função, você vai passar por um exame admissional. E qual é, né, a função desse exame admissional? Nada mais, nada menos, saber se você está apto, tá, para aquele exercício profissional. Quando você vai atrás de uma vaga de emprego, que você vai para aquela famosa entrevista, eu vou logo ensinar para vocês o seguinte: todo entrevistador ele tem um guia, né, na cabeça. Eu escutei, Elizabeth, era tipo uma batida aqui no teto. Acho que eles estão fazendo alguma obra aqui. Não sei se foi isso. E aí o que é que acontece? O entrevistador, quando ele vai falar com você no ambiente de trabalho, para fazer essa entrevista, o que é que ele vai observar? Primeiro, o objeto de trabalho e o meio de trabalho. Essa é a primeira parte. Tá bom. O que é o objeto de trabalho? O objeto de trabalho é essencialmente o que você vai ter que fazer, tá? Então, é no fone? Espera aí, gente, deixa eu ajeitar aqui de novo para ver se melhor. Melhorou mais? Ainda tá fazendo barulho? Tá fazendo ainda, professor, no meu. Quando o senhor fala, fica um chiado. Espera aí. Ainda tá fazendo chiado? Isso, quando o senhor fala, faz um chiado. Acho que o problema é no microfone do... Ainda tá fazendo chiado? Tirei a proteção. Tá. Melhorou alguma coisa ou não? Melhorou. Melhorou. Tá. Acho que o problema estava entre o fone e a cadeira. Só pode. E aí, qualquer coisa, vocês me avisam que eu dou um jeito aqui e vou ajeitando, tá bom? Parecia que estavam comendo esquilho. Não, não tô comendo esquilha. Esse é o Jean que fica fazendo barulho aí na casa dele. Então, olhem só. Quando a gente fala do exame médico admissional, que nós estávamos falando que é o momento também da entrevista, né, que o indivíduo vai fazer, ele se preocupa com o objeto do trabalho, inicialmente, e com o meio do trabalho. Por exemplo, quando você vai ser professor, o que é o seu objeto de trabalho? É o ensino, né? É a coisa mais central que você tem.
E qual é o meio de trabalho? Você vai usar a voz. Quando o cara chega lá para a entrevista, o rapaz pergunta assim: há quanto tempo você é professor? Aí o rapaz fala: sou professor há 1 ano. Tá, tudo bem. E aí ele pergunta: e aí, como foi suas experiências passadas? Aí às vezes o cara fala assim na brincadeira: é porque é preciso ter muita paciência, né, para ser professor. Eu fico com a minha garganta cansado, toda hora eu tô bebendo água, o cara já fica, pô, o cara já está reclamando, né, da sua conduta. E ele já está mostrando que o meio de trabalho, que é a voz, ele já não está tendo mais tanta destreza. Então vocês conseguem perceber que o trabalhador, muitas vezes, ele próprio se afunda durante a entrevista de emprego. O outro elemento, caso ele passe desse primeiro, são força de trabalho e produto final. Força de trabalho, a gente só tem duas: força física e mental. Então, o cara que trabalha na construção civil, ele tem força física mais aguçada do que a força mental. O professor em sala de aula, ele vai exercer mais o mental do que o físico. Aí pergunto para ele assim o seguinte: e me diga uma coisa, em relação a você, o que é que você acha que você já viu essas perguntas, uma qualidade sua e um defeito? Aí no defeito o cara fala: ai, meu defeito é preguiça, né? Olha, se eu pudesse ficar dormindo. Aí, pô, a principal força produtiva dele, que é a mente, que é estar íntegro mentalmente para construir as coisas, ele já disse que não. Aí o que é que o cara fala? Então tá, muito obrigado pela sua entrevista. Qualquer coisa nós entramos em contato com você. O cara nunca vai ligar. Simplesmente o rapaz, ele errou todas as perguntas que deveriam ser respondidas corretamente nesse ambiente, tá? Uma coisa interessante. Para quem já trabalhou aqui, né, o trabalho, vocês devem ter passado pelo exame médico admissional. E, gente, infelizmente, o exame médico admissional, ele ainda é extremamente fragilizado na nossa região. Como fragilizado, professor? Por exemplo, você vai trabalhar ali ou ali em outro lugar, muitas vezes a médica ou o médico do trabalho, ele vai lá, verifica a sua pressão, pergunta para você se você está sentindo alguma coisa, você diz não. O que é que ela faz? Coloca lá no papel: apto ao trabalho. Olha só, como é que só com a pressão arterial e com uma pergunta alguém pode ser considerado apto ao trabalho? Então isso mostra muita fragilidade. Outra coisa Aconteceu importante. comigo. Isso mesmo, não foi que aconteceu? Foi, o cara só perguntou, ele perguntou quanto eu tinha de altura. Não, ele perguntou quanto eu tinha, sendo lá que tinha tudo, coisa de para fazer, para pesar a pessoa até saber a altura dela. Aí ele perguntou quanto eu tinha de altura, eu disse 1,67. Aí ele falou: quanto tem de peso? Aí eu falei: eu tenho 78. Aí ele falou assim: tá bom, tem problema de pressão alta? Eu falei: não. Aí tá bom, escreveu lá rápido e acabou. E Entendeu? outra coisa, ele chegou até verificar a tua pressão arterial ou ele só te perguntou? Não. Quando foi o admissional, ele verificou, mas o demissional, aí ele só perguntou, não fez nada e acabou. Pois é, então, e olha, Jean, isso daí é uma coisa curiosa, sabe por quê? Porque, assim, o trabalhador, durante essa proposta aí, às vezes ele deixa de ganhar na justiça por causa disso, sabia? Porque quando ele vai Acho que a única fazer... pessoa, Pode falar. lá que faz um exame, na verdade, é o pessoal da manutenção, que eles Sim. fazem aquele que a Lorena até Audiométrico. falou, audiométrico, eles entram na caixa e tal, faz uma Sim. parada. Esse é o exame deles lá. Mas o pessoal da É. administração, que é o meu caso, eles pelo menos só verificaram a pressão. Mas aí, Jean, tem um exemplo aí muito famoso que é o seguinte, falando já do demissional que a gente vai falar daqui a pouco, que é o seguinte: o cara entra para trabalhar, faz o admissional, diz que não tem nada, está escrito apto ao trabalho. Quando vai para o demissional, que vão perguntar para ele alguma coisa, sabe o que é que ele pensa? Ele fala assim: bom, eu nem vou falar que eu estou sentindo uma dor no braço, porque eu vou entrar na justiça contra a empresa. Aí se eu falar que eu tô com dor no braço, a empresa já vai saber. Tá. Aí quando chega no exame demissional,
perguntam para ele assim, olha, você tem alguma coisa e tal. Aí o que é que o cara vai falar? Não estou sentindo nada. E aí o médico do trabalho vai lá assinar, o indivíduo não apresenta nada. O próprio trabalhador assina, vai ficar uma cópia com o trabalhador e outro com a empresa. Tá. Quando ele sai de lá, daqui a alguns meses ele põe a empresa na justiça. Vai dizer que ele está com um problema no braço devido ao problema dele. Tá bom. A primeira coisa que o juiz vai falar é o seguinte, cadê os exames? Tá. Exame admissional não consta nada, exame demissional não consta nada. Aí o juiz vai olhar para o funcionário e vai falar, seu fulano, o senhor assinou aqui um documento dizendo que o senhor não estava sentindo nada, não tinha nenhuma lesão. E o senhor afirma que o senhor sente essa dor desde a época que o senhor estava trabalhando. Isso daqui não se justifica. Por que isso? Aí às vezes o trabalhador fala assim, não, sabe o que é? É que eu estava com medo de dizer na hora do exame demissional que eu estava com essa dor e acontecer alguma coisa. Aí o juiz vai dizer que ele agiu de má fé, ou seja, ele escondeu o problema para que futuramente ele pudesse pedir algum ressarcimento financeiro em cima disso. Provavelmente esse trabalhador ele vai perder as indenizações. Ele pode até conseguir o direito de registrar aquele problema como um acidente de trabalho e posteriormente até se aposentar por causa daquele problema. Mas ele não vai ter como pedir indenização, visto que ele foi agindo de má fé. Para a empresa tem todo documentado que ele não tinha nenhum problema, entendeu? Bom. Ainda tem os periódicos, né, professor? Pois é, tem uns periódicos que é esse que a gente vai falar agora, que, por exemplo, se o exame admissional e o demissional já são extremamente fracos, mas pelo menos eles acontecem, o periódico é pior ainda, sabe por quê? Porque eu conheço, gente, muita empresa que não faz exame periódico no seu trabalhador. E no prazo certo. Pode falar, E Elizabeth. no prazo certo. E no prazo certo. O periódico ele é muito fraco, eu digo porque eu também já trabalhei, assim como o Jean, Sim. e na parte de administração também. E Sim. tem a questão da ergonomia, né? Que a gente fica muito tempo sentado, muito tempo no computador, acaba adquirindo alerta. Hoje eu trabalhei 6 anos com administração no computador, hoje eu sinto muita dor na minha mão direita. Eu não consigo passar muito tempo vendo. Sim. Mas aí isso eu fui adquirindo com o tempo e realmente ignorei. Entendeu? São coisas que vão acontecendo e realmente a gente faz vista grossa. A gente, enquanto trabalhador, porque a gente tem medo, porque a gente quer continuar trabalhando em outros lugares e a gente não quer se prejudicar de certa forma. E olha, Elizabeth, eu vou te falar uma coisa. Não sei se vocês já chegaram a ler um pouco sobre a lei trabalhista, mas, por exemplo, o trabalhador ele tem vários direitos, como, por exemplo, acompanhar parente direto em consulta médica quando você é dependente ou não, acompanhar filhos, né? O pai tem o direito de ir com a mãe às consultas quando a mulher está grávida. E aí, uma vez, já falei para vocês que eu trabalho com um amigo meu que é advogado, e foi uma moça conversar com a gente. Na verdade, ela foi minha aluna, ela nem queria fazer nada, ela estava contando uma história pessoal. Ela falou que ela trabalhava numa loja, num comércio, e ela estava sentindo uma dor de dente tão intensa que ela estava passando mal. E ela foi falar para a dona lá que ela precisava tirar uma folga, a mulher trabalhava de segunda a sábado. E não tem dentista dia de domingo, né? E ela trabalhava aquele horário bem dinâmico. E a dona do comércio disse para ela que se ela saísse no horário do trabalho para ir fazer qualquer coisa, ela não precisava nem voltar para o trabalho dela. Tu já imaginaste isso? E aí olha o que aconteceu. A mulher, ela sustentava a dor, botava tratamento porque ela falava assim, sabe, professor, eu sou sozinha, eu tenho 2 filhas, eu não posso perder esse emprego. Então, o trabalhador, ele ainda pensa muito
na sua necessidade. E eu não vou dizer para vocês que isso é errado, porque ninguém quer passar fome nem necessidade. Mas ela não sabe que se ela levasse, gente, isso para a justiça, ela ia caminhar por danos morais, materiais, né? Então, psicológico. E aí o que é que acontece? Ela nunca vai fazer isso porque ela vai ficar com medo, né? Então, por exemplo, isso que você falou, Elizabeth, até do tempo do exame periódico, nós temos dois muito famosos. Um é o de retorno ao trabalho, que isso quando o trabalhador está afastado acima de 30 dias. Então, por exemplo, o indivíduo às vezes teve algum problema, férias, fica afastado, tira férias e tudo mais. E tem um outro muito famoso, que é o periódico normal. Esse periódico normal, ele costuma ocorrer em um período aproximadamente de 1 ano. Porém, esse tempo ele pode ser menor, dependendo do risco apresentado. A maioria dos ambientes de trabalho que costumam ter riscos associados à insalubridade, como o risco físico, por exemplo, o exame periódico ele pode ocorrer em tempos menores, tá? Quem vai determinar isso é o próprio médico que faz parte do programa de controle médico. Porque às vezes o cara tem uma empresa, ele pede uma assessoria, o cara vai lá e fala, olha, para esse teu funcionário, é melhor ele fazer de 6 em 6 meses. É melhor. Aí ele já tem uma base de como vai ser feito, tá? Outro exame é o de mudança efetiva de função. Como é que funciona esse exame de mudança efetiva de função? Tá. Você tem ali um profissional que trabalha na área de produção, por exemplo. O cara tá lá todo dia carregando alguma coisa, se mexendo. E ele vai agora trabalhar numa função administrativa. Vai agora trabalhar sentado, um pouco mais calmo. Tem gente que pensa logo assim, olha, beleza, né, cara? O cara cresceu na vida, não vai ter mais nenhum problema agora. E isso, gente, não é verdade. Mudar de função onde a prática manual é mais acentuada para uma de prática manual menos acentuada, não significa que você está apto ao trabalho, né? Mesmo porque para vocês que já trabalharam na parte de administração, vocês sabem que é importante avaliar a questão da postura, né? A gente tem às vezes em cima da mesa um apoio para a mão para o teclado, para ali, a visão é exigida muitas vezes. E se esse indivíduo não tiver uma característica, né, de visão muito boa, ele pode estar sofrendo um risco. Então, isso são coisas que vão precisar, sim, serem dimensionadas e avaliadas. Outro exemplo é o último, foi aquele que a gente falou junto com o Jean, que é o exame demissional. Todo profissional, independente do tempo de trabalho, professor, o cara trabalhou 3 meses, 6 anos, 10 anos, todo trabalhador, quando ele vai ser demitido, né, ele precisa fazer o demissional. Professor, e se ele pedir demissão? Não interessa. Mesmo ele pedindo a demissão, mesmo assim vai ser feito o exame demissional. Só lembrando, gente, que todos esses exames, admissional, periódico, mudança de função, eles têm um custo financeiro. Porém, o funcionário nunca deve pagar pelo seu exame, tá? A empresa costuma chamá-lo no RH e dar uma guia junto com o valor. Olha, fulano, vai lá fazer teu exame. E aí ele vai lá, marca, faz e depois traz o comprovante de pagamento e a guia. Tá bom? Alguma pergunta até aí, gente? Não. Professor, eu estou com uma dúvida. Pode Em falar. relação aos profissionais que Fale mais perto do microfone, por favor. Que não fizeram exame. Não entendi, eu não estava escutando muito bem. Em relação aos profissionais, por exemplo, que entraram nessa pandemia para trabalhar, que não fizeram exame admissional, Uhum. e não faz também nem exame periódico, como é que fica? Assim? Tá. Nós vamos precisar pontuar aí algumas coisas importantes. Primeira coisa é o seguinte: qual foi o regime pelo qual você entrou?
Foi carteira assinada ou foi contrato? Contrato. Teu contrato tem validade de quanto tempo? 6 meses, que pode ser prorrogado por mais 6. Pois é, então quando a gente fala de contrato, a gente tem que procurar ver o que é que tem escrito aí no teu contrato, entendeu? Porque, por exemplo, é o seguinte, o período, eu não sei se tu lembra disso, mas algum tempo atrás, quando a pandemia começou, ela não tinha caráter, né, de doença ocupacional, ela ganhou depois de um tempo, e tem que ver o que é que rege o teu contrato. Isso não inibe você de ter direito a fazer um exame ou não, entendeu? Porque eu quero que é o seguinte, todo profissional, quando ele vai exercer força produtiva, ele precisa sim ter a avaliação de saúde ocupacional. E às vezes no teu contrato vem alguma coisa escrita, né? Que, por exemplo, é o seguinte, vou te dar um exemplo qualquer. Aqui no estado do Pará, você tem, principalmente em Belém, você tem um órgão que fica ali perto da Padre Eutico, perto do Hemofa, na verdade, que ele é um centro de regulação de saúde do trabalhador. Ele é um centro criado, tá, público, que você não paga nada, e lá podem ser abordados profissionais de carteira assinada, profissionais de contrato, profissionais que não têm carteira assinada, e como é um órgão do Estado gratuito, ele oferece para o profissional todo o serviço de auxílio à saúde do trabalhador. Às vezes, lá no contrato de trabalho, vem, né, escrito, por exemplo, que o contratado tem direito ao uso de ações ou de serviços oferecidos pelo governo do estado do Pará. Ele não está falando no teu contrato que tu vai precisar fazer o exame dimensional, mas ele está dizendo lá que você tem direito a esse serviço, entendeu? É por isso que eu digo, o contrato ele tem que ser muito bem lido, as suas características, para saber o que é que ali tem escrito, entendeu? Mas você tem direito sim, tem que fazer isso até mesmo ao final, tá bom? Alguma outra pergunta? Galaxy J7. Não, sou eu próprio. Eu não mudei o nome do Tá bom. aplicativo. Então tá, então olha só, dá uma olhada nisso aí, porque assim, eu vou dar uma dica para vocês. Agora no final de 2020, que é o ano que eu acho que muitos contratos vão acabar, né? Que às vezes tem de 6 prorrogado por mais 6, de um ano por mais um ano, 2021 mais ou menos, vai ter muita causa trabalhista envolvendo o Covid-19. Podem ter certeza disso. Professor, Diga, Mônica. Pode falar, não estou lhe ouvindo. Mônica, eu continuo não te ouvindo. não está ouvindo, professor? Agora melhorou. Pode falar. Tá ruim, acho que é a net. Depois falar, eu faço a pergunta, então, não, professor. faça, eu estou lhe ouvindo, pode fazer. Estou ouvindo direito agora. Falhando muito. Não está me escutando? Qualquer coisa você pode escrever aqui pelo chat. Mônica, faz pelo chat. Eu estou escutando. Tá? Então diga. O senhor está escutando? Estamos escutando. Mônica, parou. Eu acho melhor você escrever aí pelo chat, que aí eu respondo para você. Olha só, enquanto eu acho que a Mônica vai escrever a pergunta dela lá, a gente vai voltar para aquelas etapas que a gente falou anteriormente, que é aquele princípio de atuação, né? A gente comentou lá no início, né, sobre aquela parte de higiene industrial, que era o conceito primordial. Então, olha só, a primeira palavra que a gente ouviu lá atrás foi a antecipação. Antecipação nada mais é do que o quê? Identificar os potenciais de risco e perigos à saúde, antes que um determinado processo industrial seja implementado ou modificado. Como a própria palavra diz, a antecipação, ou seja, o ato de antecipar, você tá querendo descobrir
um risco ocupacional antes que ele possa se tornar presente, tá bom? Logo após a antecipação, nós temos o reconhecimento. Reconhecimento vai ser a análise e observação do ambiente de trabalho a fim de identificar os agentes existentes, os potenciais de risco e eles associados e qual a prioridade de avaliação ou controle existente nesse ambiente. Então, por exemplo, antecipação é você observar a área. Reconhecimento é quando você vai identificar o que realmente é um risco ali dentro, tá? Logo após, vem a avaliação. Vai designar principalmente as medições e monitorizações que são conduzidas no ambiente de trabalho. Ou seja, você vai constantemente avaliar se aquela condição ela está sendo suficiente, se daqui a 2 anos, aquilo que você criou para evitar aquele risco ocupacional, ele ainda é eficaz contra aquele ocorrido, tá bom? Logo, por último, nós falamos de controle, né? Está associado à minimização ou eliminação dos potenciais de exposição antecipados, reconhecidos e avaliados no controle de trabalho. Quando a gente fala em controle, nós estamos falando apenas na continuidade do que a gente já vem fazendo, que é a avaliação, o reconhecimento e antecipação, tá bom? Mônica, seu áudio melhorou aí? Você conseguiu escutar melhor? Quer fazer a pergunta agora? Melhorou, professor. O senhor me escuta. Tô escutando, pode falar. Pode seguir, professor, a aula. Eu estou escutando direitinho. É o meu áudio que está meio ruim mesmo. Ah, tá bom então, Pode tudo bem. seguir. Tá ok. Então, olhem só, gente, a gente vai cair sobre 2 palavras aqui, que são palavras que vão circundar vocês em torno da profissão, da desenvolvimento das ações de enfermagem do trabalho. E olha que coisa interessante. Uma é a palavra perigo e outra é a palavra risco. Vamos imaginar de forma bem grosseira que uma é uma intensidade bem maior e outra é uma intensidade bem menor, tá? Vamos imaginar o perigo, né, em um exemplo bem chulo, como sendo um risco muito grande, tá? Olhem só, o perigo é uma situação ou fonte potencial de dano em termos de acidentes pessoais, doenças, danos materiais e ao meio ambiente de trabalho, ou a combinação dos mesmos. Então, vamos dar um exemplo aqui no ambiente de trabalho perigoso, tá? Vocês já viram aquelas fábricas que trabalham com a produção de vidro ou de cristal? Os caras trabalham com um forno, gente, que pode atingir 6.000 graus, né? Eles colocam aquela peça lá dentro, tiram e martelam, às vezes moldam com alicate, fazem várias coisas. Uma queimadura com um negócio daquele de 6.000 graus, gente, aquilo dali, se passar no braço, ele decepa igual faca na manteiga, né? Então, isso é um ambiente muito perigoso, né? Que qualquer erro pode causar um dano ao ambiente de trabalho, aos outros trabalhadores e ao próprio trabalhador individualmente. O risco, ele já vai ser uma combinação da probabilidade e gravidade, ou seja, a consequência de um determinado evento ocorrer. Então, o risco já vai ser a somatória de vários elementos para que possa ocorrer algum acidente. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o chão aqui, nesse ambiente de trabalho, ele é um chão escorregadio. Aí, hoje, o homem ou a mulher, quando estão indo para o trabalho, eles calçaram um sapato que é escorregadio, e na rua choveu, eles pisaram na água, então o sapato ficou molhado, e quando chegaram no ambiente de trabalho, eles pisaram e escorregaram, tá? Então, é uma somatória de elementos de probabilidade para a gente ter um risco, por exemplo, tá bom?
Quando a gente pensa na enfermagem, né, principalmente aquele profissional que trabalha dentro dos hospitais, né, urgências e emergências, UTI, entre outros, nós vamos falar sobre uma palavra importante que é a toxicologia, né? O risco químico, o biológico, o de acidente, o ergonômico, são, nesta ordem, né, os elementos mais presentes no ambiente de trabalho, né, do profissional da enfermagem. E aqui nós vamos ter alguns conceitos que vão nos mostrar, por exemplo, quais são as exposições e que o enfermeiro ele mais enfrenta. Primeiro conceito importante é o que nós chamamos de relação dose-resposta. O que é que significa dizer isso? Produto da concentração do agente pela duração de tempo da exposição ao mesmo. O professor não entendi muito bem esse conceito. Vou falar para vocês. Relação dose-resposta significa dizer que você precisa de uma quantidade X daquele micro-organismo ou agente patológico para criar em você alguma manifestação física. Por exemplo, se agora eu entrar em contato com uma bactéria da tuberculose, eu não vou ter tuberculose. Se eu entrar agora em contato com uma unidade do vírus do HIV, eu não vou ter HIV. Eu preciso de uma quantidade X para manifestar alguma manifestação. Professor, isso é importante dentro da nossa prática? Claro que é importante. Sabe por quê? Porque hoje o indivíduo, quando ele fura o dedo com um portador que tem HIV/AIDS, a primeira coisa que vai ser vista é isso. O paciente tem só HIV? Ele já tem AIDS instalada? Qual é vão ver, fazer contagem de linfócito TCD4, vão ver a carga viral do paciente, porque tudo isso pode aumentar a possibilidade do indivíduo adoecer futuramente, tá? As vias de penetração, elas são vias muito importantes para a gente, porque elas vão mostrar uma possibilidade mais rápida ou menos rápida, mais lenta, de você ter a penetração de um agente químico no organismo, por exemplo, ou até mesmo um agente respiratório. Em primeiro lugar, a forma mais rápida que o profissional da enfermagem tem de contaminação na área é a via respiratória, né? Por quê? Porque, por exemplo, pessoal, quando você vai quebrar uma ampola, você não quebra a ampola aqui embaixo, na altura do umbigo, né? Você põe a ampola aqui, na altura dos seus olhos e, logicamente, na altura, né, do nariz. Quebra a ampola, você costuma manusear frascos na altura da face. Então, a via respiratória ainda é a mais famosa para essa penetração de agente químico ou não. O exemplo que eu dei para vocês na aula passada, se eu não me engano, foi sobre o uso de água sanitária, né? Aquele cheiro, às vezes o nariz sangra, você já se sente um pouco intoxicado com aquilo. As outras formas, desculpa, é a cutânea e a digestiva, né? Muitas vezes a parte cutânea, o indivíduo, né, ele entra em contato com algum elemento e desenvolve o que a gente chama de dermatite de contato. Ou seja, a pele encostou em um material que pode causar alguma reação, ele já apresenta aquele eritema, prurido, tá? E por último, a via digestiva, que funciona também com o descuido que o profissional muitas vezes tem no ambiente de trabalho. Por exemplo, ele manuseia algo sem luva e acaba tocando na boca ou contaminando um alimento que vai fazer mal para ele. Ou ele vai, às vezes, para o refeitório de luva, tira uma luva e acaba apoiando na mesa e contamina também o alimento, tá? As intoxicações, elas podem ser classificadas de duas formas, tá? Elas podem ser consideradas agudas ou crônicas. Isso tudo tem a ver com a duração, ou seja, o tempo de cada uma. Vamos ler o conceito. A intoxicação aguda podem provocar alterações profundas no organismo em curto espaço de tempo, por exposição a altas concentrações. Já a intoxicação crônica podem produzir danos consideráveis ao organismo, porém,
a longo prazo por exposições contínuas e baixos níveis de concentração, né? Então, uma acontece de uma forma muito mais intensa e a outra não, tá bom? Bom, entre os nossos riscos ambientais, que a gente considera também como um risco, ocupacional, nós vamos ter os vários fatores desencadeantes de doença, não só no profissional da enfermagem, mas principalmente, né, nos outros indivíduos que fazem parte do ambiente hospitalar ou não. Só quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Olha o que está escrito aqui: fatores desencadeantes de doenças ou danos à saúde. Nós não estamos falando mais de risco biológico, químico, nada mais. Nós estamos falando de doença ocupacional, tá bom? Os fatores mais comuns que aumentam essa probabilidade do indivíduo ter um risco ambiental está relacionado ao tempo de exposição, né? Por exemplo, professor, o cara trabalha ali no setor de doenças transmissíveis, lá no Barros Barreto. Trabalha todo dia lá. Claro, ele vai ter uma chance maior do que aquele cara que passa apenas uma vez por semana lá. Outro, suscetibilidade do indivíduo, ou seja, a característica imunológica que aquele profissional ele vai ter. Quais são os exemplos mais famosos? Portadores de neoplasia, pacientes que fazem tratamento para doenças autoimunes, né, que acabam diminuindo a proteção do sistema imunológico, pessoas obesas têm imunidade menor, portadores de diabetes e hipertensão. Então, esses grupos já possuem uma maior possibilidade, uma suscetibilidade a sofrerem mais rápido com essas doenças ocupacionais. Bom, concentração e intensidade do agente, a forma desse agente, a falta da manutenção de máquinas. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes vocês estão saindo aqui da Examás e alguns de vocês pegam um ônibus aqui do lado da Unimed ou pegam lá na Doca, na frente do Banco do Brasil. Quando tu vê aquele ônibus que quando ele sai é aquela fumaça negra, né? Aquilo não é normal, gente. Aquilo é um motor do ônibus que não passa pela manutenção correta. Oi, alguém quer falar alguma coisa? E aí acaba eliminando um alto quantitativo, né, de, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, um quantitativo enorme de dióxido de carbono, entre outros elementos que vão fazer mal, sim, para aquele indivíduo, tá bom? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, quando a gente fala de manutenção das máquinas, é que esse exemplo do motor, ele é o mais famoso que nós temos, né? Mas, por exemplo, uma máquina que às vezes ela não está lubrificada corretamente, o profissional ele vai precisar o quê? Exigir mais força para manuseá-la, né? E isso, gente, é muito perigoso. Porque o indivíduo, a gente fala de lesão de doença ocupacional, que pode ocorrer de maneira periódica, mas o pior disso tudo é quando o indivíduo ele desenvolve algo chamado de dor crônica, né? A dor crônica, ela é uma das piores consequências das doenças ocupacionais, porque tem gente que faz cirurgia, faz tratamento medicamentoso, mas infelizmente sente dor para o resto da vida. E aí do que é que vai adiantar trabalhar se você vai ter uma lesão, né? Para sempre. Bom, falta de sinalização, falta de treinamento, desconhecimento dos riscos, falta de equipamento de proteção e a inobservância das normas de segurança, tá bom? Então aqui nós vamos ter os principais elementos associados à doença ocupacional, tá bom? Não esqueçam que hoje nós falamos do risco ocupacional como um todo, né? Ou seja, falando dos elementos presentes como risco biológico, químico e tudo mais, e nós falamos da outra vertente
que são as doenças ocupacionais. Tá bom? Gente, alguém tem alguma Professor, pergunta? Pode falar, Mônica. é por isso que o pessoal do raio-x tem muita diferença, né? Até no período de férias deles é maior do que de um funcionário normal. E eles têm, assim, umas remunerações também diferenciadas. Por conta dessa exposição todo o tempo, né? Que fica, eles acabam tendo, assim, não é vantagens, que as pessoas às vezes acham que é vantagem, mas não é, é uma precaução, por conta da radiação que ficam muito tempo expostos, né? E na verdade, Mônica, eles têm carga horária diferente, aposentadoria diferente, férias diferentes, tudo isso é diferente. E olha, eu vou te dizer uma coisa, mesmo com tudo isso que acontece na radiologia, todas essas características, muitos profissionais ainda desenvolvem doenças ocupacionais, entendeu? E aí esses profissionais têm sequelas, muitos desenvolvem até câncer, mesmo com toda essa proteção. Mais alguma pergunta, gente? Não? Olhem só, a gente tem aqui ainda a continuidade especificamente dos riscos, né? O que é que acontece no ambiente de trabalho e o que é que acontece no ambiente de trabalho. Nós vamos pausar aqui, tá? Porque essa outra parte é uma parte também um pouco mais complexa para a gente acompanhar. E eu só queria repetir a todos, né? Agradecer pela mudança do horário e repetir que o nosso horário oficialmente é de 7h30 a 10 horas da manhã, tá? Não esqueça que o último horário ele é só para a gente acumular e fazer as nossas visitas técnicas, tá bom? E queria chamar a atenção de vocês para uma outra coisa. Nós tivemos uma reunião e eu não sei se isso foi repassado para vocês, mas aparentemente a nossa dinâmica de prova, ela vai continuar a mesma, tá bom? Então a nossa avaliação, pelo que eu ouvi falar, vai continuar valendo 10, tá? Vocês já fizeram as minhas provas, então você já sabe que é uma coisa muito bem direcionada, não tem pegadinha. E posteriormente eu vou indicar a vocês quais são os conteúdos para a prova. Eu falo isso porque setembro está praticamente na porta, né? A prova de vocês já é em setembro. E porque, se vocês forem perceber, todo dia a gente vê muita coisa de conceito em saúde do trabalhador, né? Então acaba que a gente fica até, às vezes, um pouco preocupado com a quantidade de conteúdo que a gente vai acumulando, tá bom? Gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar aqui e colocar logo a aula de vocês baixar para botar na plataforma. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Giancairo, Janaína, Elizabeth? Não. Tranquilo. Não? Então, gente, olhem só. O slide de vocês vai estar lá também na plataforma. Qualquer dúvida, me procurem pelo WhatsApp, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Um abraço. Tchau, prof. Tchau, tchau.